Nós vamos iniciar mais uma etapa do Pensar Mineiro. Hoje é a quarta etapa, serão 7 até o final do ano, faltam mais 3, e a gente relembra, convidando a todos para continuarem nos apoiando nesse trabalho, que é um trabalho muito interessante, que a gente agora está também gravando e filmando esse trabalho. Ele vai entrar no nosso site, vai poder ser acessado por qualquer nefrologista que entre no nosso site. Então, é aquilo que a gente queria desde o começo, quer dizer, o jeito mineiro de pensar a nefrologia, né? Nós temos mesmo um jeito mineiro de pensar a nefrologia. Então, hoje nós estaremos dando mais um passo nesse sentido. Como eu disse para vocês, eu já assinei um contrato com a Abbott, que está nos ajudando, senão não seria possível manter os custos desse evento. Vamos, por isso, provavelmente na próxima reunião, ou em outubro, abrir um espaçozinho de 30 minutos para eles falarem sobre o novo produto deles aí, que eu acho muito interessante, até como sociedade recomendei à Secretaria que incluísse, oficialmente incluísse na sua lista de medicamentos, porque é um medicamento que você pode usar independente da taxa de cálcio. Então isso é bastante interessante. Então nós teremos então a palestra sobre isso, e hoje nós temos a grata oportunidade de rever o professor Eduardo Silveira, que através da... Como é que ela chama, professor? Da Silvia, vai nos apresentar aqui um caso que será debatido pelo Dr. Francisco Lelo, da Unifenas e do Serviço de Hemodiálise de Varginha, e defendido pelo Dr. Stanley, que fará a parte de patologia, e posteriormente a Silvia fará os comentários finais. Então, é isso por enquanto. Os outros projetos nossos, como Nefrominas, o ano que vem nós teremos Nefrominas. Nós estamos também empenhados lá com a Secretaria em transformar aquele nosso comitê que resolveu a questão dos medicamentos especiais de comitê temporário e comitê permanente. Já temos todo o apoio para isso, e eu acho que esse mês sai essa portaria. Então, assim, aqueles trabalhos que a gente se propunha estão realmente sendo realizados nesses anos que nós estamos ficando à frente da sociedade mineira. Então, muito obrigado pela presença de todos, e vamos começar com a Silvia. Bom dia, então, meu nome é Silvia, eu estou representando o Serviço de Nefrologia do Hospital Vera Cruz. Eu vou apresentar um caso que a gente acompanhou no Hospital Vera Cruz no ano passado. Então, uma paciente do sexo feminino, 71 anos, natural e procedente de Belo Horizonte, aposentada, casada, 6 filhos. Ela chegou com a queixa no pronto-socorro do hospital, com a queixa principal de fraqueza, desânimo e vômitos há 2 semanas. Ela chegou lá no pronto-socorro no dia 1º de julho do ano passado. Ela era previamente rígida, não relatava uso de nenhum medicamento prévio, relatava uma perda ponderal de 5 quilos nessas últimas 2 semanas. Negava febre ou diarreia, e foram colhidos os primeiros exames no pronto-socorro na entrada da admissão, e já de cara foi solicitada a avaliação da nefrologia. Esses foram os exames: a creatinina de 8,9, ureia de 237, uma gasometria venosa que mostrava uma acidose metabólica, sódio um pouco mais baixo, potássio elevado, e uma anemia com uma leucocitose sem desvio. Então, a nossa avaliação, a gente, conversando com ela disse que tinha procurado um outro pronto-socorro da cidade, com as mesmas queixas relatadas anteriormente, e foi encaminhado ao psiquiatra, achando tratar-se de depressão. Foi iniciada, então, amitriptilina e fluoxetina sem melhora do quadro.
Então, de medicamento que ela estava usando, era amitriptilina e fluoxetina recentemente prescritos, negava hipertensão, diabetes ou outra comorbidade. Tinha essa história de herpes zoster há 6 meses, que em março de 2010 foi tratado com ciclovir, e há 3 meses, em abril de 2010, então ela usou anti-inflamatório por 15 dias devido à nevralgia. Ela negava a história familiar para a doença renal. E ela tinha em mãos um exame prévio de fevereiro de 2009, então aproximadamente 1 ano e poucos meses antes desse primeiro contato dela conosco. Tinha uma função renal normal, ácido úrico normal, função tiroidiana normal, sangue oculto negativo e não tinha anemia, e exame de urina com uma hematura discreta. Então, ela estava em regular estado geral, estava com humor deprimido e tinha sintomas urêmicos. Estava hipocorada, levemente desidratada, cianótica, nictéria, sem edema palpebral, sem alterações de pele e fâmeas. Aparelho cardiovascular sem alterações, porém mais hipertensa. A ausculta pulmonar tinha crepitações bibasais, estava com uma taquipneia leve sem esforço. Abdômen nada digno de nota, sem irritação peritoneal, sem edema de membros inferiores. Então, a gente optou por interná-la e iniciamos a hemodiálise de urgência. Ela apresentou melhora clínica após a primeira sessão de hemodiálise e foi necessário manter hemodiálise durante a internação. Solicitamos, então, propedêutico para vasculite, glomerulonefrites, além de sorologias para hepatites e HIV. No terceiro dia da internação, a gente observou lesões de pele. Ela tinha petetes em braços, prega inframamários e região inferior e bilateral da língua. Ela evoluiu com ligúria e posteriormente com anúrica. Ela manteve a leucocitose sem desvio e a gente foi investigar o possível foco. Aparentemente a gente não conseguia pensar em nenhum foco infeccioso. Foram polidos então em hemocultura, ocultura e resolvemos fazer um eco transesofágico. Após a investigação, vou mostrar mais para frente os exames, a gente realizou biópsia renal no dia 6 de julho. Iniciamos o tratamento e durante a internação ela precisou ser transfundida. Então, os exames que a gente solicitou, uma tomografia de abdômen, ela tinha uma hepatomegalia leve, rins globosos bilateralmente, parênquima preservado, sem dilatação do sistema pielo-calicinal, ausência de líquido livre, massas ou coleções na cavidade abdominal. Ao raio-x, tinha sinais de congestão pulmonar, porém sem consolidações, e um eco transesofágico, não tinha trombos ou vegetações, uma fração de ejeção preservada. O resultado das culturas, tanto as hemoculturas 3 amostras quanto a urocultura foram negativos, sem crescimento bacteriano. Um novo raio-x de tórax no dia 12, mantinha congestão, porém leve, sem derrame pleural, sem consolidações ou granulomas. Agora eu vou mostrar a evolução laboratorial da paciente. O dia 2 foi o primeiro dia dos exames após a primeira sessão de hemodiálise dela. Ela ainda mantinha a função renal alterada, melhora um pouco do bicarbonato, sódio mais baixo, porém um pouco melhor, um fósforo mais alto, a anemia persistia, um PCR elevado. No dia seguinte, ela tinha uma hipoglucemia, as sorologias foram negativas, cinética do ferro normal e esse exame de urina com proteinúria discreta e uma hematúria com piós campos repletos. Esse exame de urina foi o que foi levado para a urocultura também. Grande golo sem bactérias. No dia 4, a leucocitose persistia, agora com desvio de célula jovem. Os exames de função hepática normais. A relação proteína-creatinina elevada. O dimorfismo eritrocitário dela foi negativo e a coagulação sanguínea estava normal. O FAM estava aumentado, reagente para núcleo, padrão pontilhado fino, 1 para 160.
VHS de 59 e anti-DNA negativo, o P-ANCA reagente 1:320, C-ANCA negativo, CH50 normal, C3 e C4 consumidos. E a gente solicitou a eletroforese de proteínas séricas, que mostrou uma hipergamoglobulinemia e a imunofixação, presença de sugestiva proteína monoclonal e IgM lambda. Então, aqui no dia 10, ela já estava em esquema de hemodiálise crônica, né? Uma melhora dos exames, os íons. Ela recebeu alta no dia 16 de julho para manter o tratamento ambulatorialmente. E com a clínica de destino para manter uma diálise ambulatorial também. Aí, agora vai ser discussão do clínico, depois eu volto a falar sobre o tratamento que a gente fez. Eu parabenizo a organização. É um prazer enorme estar aqui conversando com colegas. Todo caso clínico que é trazido para uma discussão, eu acredito que o resultado final, acertar ou não, não é tão importante como a condução do caso. Tá? Porque se fôssemos acertar, descansaríamos a presença do patologista. Então, a condução do caso é o aspecto mais importante. A coerência, a concatenação de ideias, a discussão é o mais importante dessa apresentação, julgo eu. Este caso clínico foi apresentado, né, uma senhora de 71 anos, admitida em uremia, um histórico do zoster, a exposição recente para 2 medicamentos, a amitriptilina e fluoxetina, provavelmente em decorrência desse quadro depressivo que foi interpretado nessas 2 semanas. Tem uma exposição aqui que eu não coloquei, do anti-inflamatório há 3 meses. A conduta foi a diálise e a paciente teve uma melhora clínica. Os exames que chamaram a atenção, diante de uma paciente idosa, mulher, admitida em uremia, com história recente, o exame de imagem mostra o rins, aponta o rins de tamanho e aspectos conservados, dificilmente, com esse exame de urina mostrando uma intensa processo inflamatório, uma hematura importante, essa proteína aqui, ela não chamava tanta atenção, é importante, mas não chamava tanta atenção como o sangue na urina. Depois nós vimos que tinha uma relação proteína-creatinina de 4, com albumina baixa, então provavelmente um quadro nefrótico. Então, diante dessas situações, dificilmente a gente não vai pensar num quadro. Nós temos que obrigatoriamente pensar num quadro de uma lesão glomerular. Tá? Na cabeça do profissional, do nefrologista, do presidente, sempre vai ter que ser pensado isso. É um quadro que evoluiu de maneira rápida, então encaixa no diagnóstico clínico de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, onde o foco da agressão seria primariamente os glomérulos. As pistas nossas, as pistas clínicas e laboratoriais, mostram que está acontecendo uma lesão nessa estrutura, representada de maneira esquemática por esses elementos celulares, o endotélio, o pedicelo, o mesângio e a membrana basal. Então, sempre que tem uma agressão ao glomérulo, dependendo da intensidade dessa agressão, será esteroidizado no exame de urina através de hematúria ou proteinúria. A tradução histológica, a tradução patológica para as glomerulopatias rapidamente progressivas se baseia na evidência histológica do achado de crescentes. Esse artigo ele discursa para a gente biópsias renais realizadas em pacientes acima de 80 anos de idade, mostrando a ocorrência de quadros crescentéricos nessa população também. Aqui a gente vê um glomérulo, coloração pela prata. Deixa eu falar alguma coisa assim. Aqueles quadros, você pode, por favor, estar. Coloração pela prata, onde acentua a membrana basal. A gente vê que o tufo glomerular ficou acanhado, ficou restrito. Pode clicar. E aqui formou quase que um manguito, formou quase que um manguito, preenchendo todo, sequestrando todo esse tufo glomerular. Lógico que é um quadro mais avançado. E sempre que a gente pensa em glomerulonefrite rapidamente progressiva, onde a histologia óptica mostra para a gente o quadro crescentérico, na continuidade do nosso raciocínio, vem assim, qual o padrão da IF? Esse padrão da IF pode ser representado por um quadro pouco imune, pouco mediado por um complexo, as vasculites positivas, antipositivas, ou então um padrão granular, onde encaixam
a lúpus, a pós-infecciosa, a IgA, ou então o padrão linear, né? Síndrome do Montgomery, ou também quando a agressão é diretamente contra a cadeia alfa-3 do colágeno 4, que tem uma similaridade com o pulmão, então nós teremos o quadro renal e o quadro pulmonar. Pronto. Antes da biópsia renal, qual foi a evolução clínica dessa paciente? No terceiro dia ela começou a desenvolver uns quadros petequiais, na região cervical, inflamatória. Tá? Então, será que nós estávamos diante de uma doença sistêmica? Essa paciente ela teve algum quadro multitóico? Nós vimos que ela tem uma tomografia, ela tem um raio-x histórico que mostra apenas quadro congestivo. Quais são as pistas laboratoriais? O FAM, eu recebi 1 para 160, eu acho que a metodologia era outra, né? A professora apresentou, do 40, 50 até 20. Eu recebi que o FAM seria 1 para 160, com esse aspecto, pontilhado fino. Qual que era a característica dessa anemia? Eu vi que tinha uma bilirrubina indireta normal, mas talvez se a gente tivesse também dosagem de haptoglobina, a dosagem de DHL, poderia dar uma característica dessa anemia para a gente. O cálcio total de 8,3. Se a gente fizer uma correção para a albumina, esse cálcio vai estar no limite superior, já tendendo a um quadro de hipercalcemia. Então isso chama atenção. Então, se a gente faz a dosagem do cálcio iônico, ou então a dosagem do cálcio total, mas obrigatoriamente a dosagem do cálcio total tem que ser corrigido pela albumina. Eu fiz essa correção e o cálcio tangenciou o valor superior de normalidade. A ferritina estava elevada. Eu interpretei como uma proteína de fase aguda. O dismorfismo era negativo. A gente sabe que quando tem grandes quantidades de sangue na urina, pode ser que o bioquímico não se depare com a presença de acantócitos ou outras morfologias de hemácias que sugiram o aspecto do glomerular dessa hemácia. As sorologias foram negativas, o raio-x histórico demonstrou congestão e o eco sem aspecto de vegetações. Ainda antes da biópsia, uma pista clínica importante que a gente teve foi esse PANCA 1 para 320. Então, assim, o raciocínio nosso começa aí para um quadro de uma vasculite com P 1 para 320. O PANCA, esse padrão, PANCA, é o padrão perinuclear, direcionado contra a mieloperoxidase. Esse padrão, o PANCA 1 para 320, é muito importante. Antes de discursar sobre a metodologia utilizada na determinação desse PANCA, outras pistas foram extremamente importantes para a gente. Na eletroforese, foi visto um pico monoclonal de 28% na gama, até 20% é o valor de normalidade. Então isso chama atenção. Senhora, 71 anos, com quadro de anemia, com quadro de insuficiência renal e com uma eletroforese positiva. Quando partiu para uma metodologia mais específica, a imunofixação, que tem sido cada vez mais utilizada na prática nossa, tanto imunofixação sérica como urinária, importante para a gente, essa imunofixação conseguiu dar sinais sugestivos de que teve um agregado mais intenso de IgM e lambda. Chamou atenção também o C4 e o C3 reduzidos. Então, a gente sabe assim, que as glomerulopatias, as vasculites, não costumam ser mediadas por imunocomplexo. Então, aqui a gente já começa a pensar assim, tem um quadro renal rapidamente progressivo, uma senhora com um pico monoclonal e está consumindo o complemento. Questões que talvez pudessem ajudar a gente antes da biópsia ainda. Vamos fregar o periférico para ver se aquela caracterização de hemácias enrolou, que é importante. A presença de esquizócitos, a dosagem da haptoglobina, o DHL, para demonstrar qual o padrão dela que havia. Será que essa lesão renal está sendo secundária à presença de microtrombos, que está levando uma hemólise intravascular, alterando a haptoglobina, subindo o DHL? Um raio-x ósseo seria interessante, uma dosagem de fosfatase alcalina, ou inespecífica, ou a ósseo específica. Esse paciente tinha durose. Essas lesões de pele, algumas vezes, é interessante tentar fazer uma biópsia dessa lesão de pele. Então, um dispositivo que o dermatologista usa, se alguém não dá o nome, um cilindro onde ele faz assim, ele consegue tirar uma amostra da pele. Seria interessante a gente ver o
o que estaria acontecendo nessa pele? Provavelmente pode ser que isso também esteja acontecendo nos rins. E seria mais fácil de você chegar na pele que chegar no rim. Um aspirado de medula obrigatoriamente seguiria esses achados. Vamos começar pelo que mais nos chamou a atenção: ANCA 1/320 e dano endotelial. Tá? Sabemos que o ANCA são anticorpos direcionados contra os antígenos dos neutrófilos. Tá? Esses anticorpos, quando eles são suscitados, eles degranulam os neutrófilos, facilitam a sua agregação no endotélio, a sua infiltração. Esses eventos são intensificados por fatores de necrose tumoral, inflamatórias, e aqui está deflagrado o quadro de vasculite. Só um adendo que eu quis fazer, recente, que além do PANCA e do CANCA, recentemente, em 2009, foi publicado nessa revista um novo antígeno, LAMP2. Tá? Esse antígeno ele está presente na membrana lisossomal e ele tem uma similaridade importante com as fibras de algumas bactérias. Tá? Isso mostra para a gente a importância de tratar de maneira agressiva os processos infecciosos que acontecem. Isso não tem a ver com o caso, mas eu achei interessante trazer. Tratar de maneira mais agressiva os processos infecciosos nos pacientes portadores de vasculites. Tá? Porque os processos infecciosos podem ampliar a lesão vascular já existente, que talvez esteja num quadro quiescente, silencioso, porque a gente está tratando o paciente. Então, esse é um dado interessante que eu quis trazer para vocês. O ANCA, ele pode estar positivo, eu vou tentar desmistificar esse ANCA, porque ele não está encaixando no meu raciocínio. Então, o que eu vou fazer agora em diante é tentar desprezar esse ANCA, 1/320. Tá? O ANCA ele pode estar positivo também em outras patologias, lúpus, endocardite, nenhuma dessas encaixa com a nossa com a patologia que a gente está discutindo. As medicações que poderiam induzir uma positividade no BANCA, também o paciente parece que não teve. O ANCA, como eu disse para vocês, o padrão perinuclear, direcionado contra a mieloperoxidase, já é descrito há bastante tempo. Gente Falco já escreveram, já relataram esse padrão perinuclear. O ANCA, qual a metodologia foi utilizada nesse ANCA? Tá, nós temos descritos dois métodos, ou o método ELISA, mais específico, ou o método de imunofluorescência, mais sensível. Olha, tem uma especificidade, esses métodos têm um valor preditivo positivo, tá? O ELISA de 83%. O imunofluorescente, pela IF, pela imunofluorescência, atinge 45% só de valor preditivo positivo. É muito baixo. E, somando os dois, positivo pelo ELISA, positivo pelo IF, pela imunofluorescência, chega a 88% de positividade, o valor preditivo positivo dessas mensurações. Tá? Esse artigo no Threads mostra para a gente as características da imunofluorescência e do ELISA em 856 pacientes, mostrando outras condições nas quais pode ter positivo sem necessariamente estar associado a uma lesão vascular. FAM. Frequentemente nós temos FAM positivo, frequentemente nós temos falso positivo, FAM e ANCA pela IF. Então, também quero desmistificar esse 1/160 de FAM, que deu positivo. A gente sabe que na população idosa pode ser encontrado um FAM positivo sem necessariamente estar envolvido em nenhum processo imunológico. Então, a sua positividade associada ao ANCA positivo também frequentemente é possível encontrar. Esse outro trabalho já mostra indivíduos saudáveis que mostram o amplo espectro de positividade para esses anticorpos direcionados contra organelas intracelulares. O FAM para 160, até antes de 1980, quando era um anticorpo direcionado contra antígenos nucleolares, né, dava muito mais falso positivo. Depois, quando começou a utilizar esse padrão nessas células REP2, que são células de tumores de laringe, essas células elas têm uma intensidade antigênica muito importante. A cromatina, o centrômero, as suas organelas intracelulares são mais intensas. Então, entretanto, o padrão pontilhado fino pode acontecer em indivíduos não autoimunes. Isso foi evidenciado por uma revisão extensa desses dois profissionais da Unifesp.
E o consumo de complemento? É um dado importante. Nós tivemos PEAN para 320, o FAM para 160, e o complemento, nós sabemos que ele pode ser ativado através de 3 vias. A via clássica, aqui está o C4, a via da lecitina ou uma via alternativa. Essas vias, elas, em última análise, têm por objetivo formar o MAC, o complexo de ataque à membrana, que vai promover a lise do agressor. Também pode ser responsabilizados pelo processo de opsonização, envolver a estrutura invasiva e ativa mais cascata inflamatória. Nós temos o C4 reduzido e o C3 reduzido. É um dado importante. Então, nós estamos diante de uma paciente com insuficiência renal aguda, com consumo de complemento, PEAN para 320, estou deixando um pouquinho de lado, o FAM para 160, estou deixando um pouquinho de lado, senão eu não consigo chegar no linha de raciocínio final para este caso. Gostei de eletroforese de proteínas, 28%. Não podemos desprezar esse 28%, principalmente que a imunofixação mostrou um pico sugestivo de GM e lambda. Eu vi essa denominação, gamopatia biclonal. Aqui só para mostrar a estrutura do imunocomplexo, da imunoglobulina, composto por 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. Aqui uma eletroforese, onde, de acordo com o peso molecular, corre nesse gel. Quando a gente tem um pico monoclonal, ou seja, um determinado grupo de plasmócitos dentro da medula começou a produzir de maneira anárquica uma determinada proteína, essas proteínas elas vão correr nesse gel e vão dar essa característica de uma base estreita e um pico elevado. Essa proteína anômala, chamada de proteína M, ela pode ser uma cadeia pesada ou uma cadeia leve. Tá? No caso nosso, a cadeia pesada é IgM, e no caso a cadeia leve é lambda. É muito difícil um mieloma às custas de IgM. Tá? Chega a uma taxa baixa de 0,5%. Algumas vezes cabe até uma diferenciação com aquela Waldenstrom, que se a gente utilizar a designação de classe do 56, o CD56, se der positivo, leva mais para o diagnóstico de mieloma múltiplo. Então nós estamos sim diante de uma doença linfoproliferativa. Essa doença linfoproliferativa também pode ser chamada de gamopatia monoclonal, disproteinemia ou paraproteinemia. Além da eletroforese, também nós podemos fazer as imunofixações. Essa imunofixação vai falar para a gente qual imunoglobulina exatamente está sendo superproduzida. No caso nosso, nós temos aqui na IgM e aqui na lambda, aqui na urina. As paraproteínas, nós podemos lançar a mão, como eu falei para vocês, de exames menos invasivos. O mieloma, se fizer um aspirado de medula, encontrar um percentual X, uma das coisas que eu vou falar aqui, talvez não, eu não tenho condições de discursar muito com relação a doenças hematológicas linfoproliferativas. O mieloma, talvez um aspirado que pudesse mostrar para a gente esse núcleo mais excêntrico, um complexo de Golgi mais acentuado, poderia dar uma pista para a gente, um esfregaço periférico para ver a presença de massas de Rouleau, um raio-x ósseo antigo, né? Olha aqui as áreas de osteoclastogênese acelerada. Mieloma com IgM ou macroglobulinemia de Waldenstrom. Então, esse CD56 pode ajudar a diferenciar. Quais os tipos de lesões a gente pode encontrar no mieloma? O mieloma é uma doença muito rica do ponto de vista de agressão renal. Ele pode agredir todos os compartimentos renais, pode agredir os glomérulos na deposição de imunoglobulinas, ele pode agredir os túbulos renais com a precipitação desses cilindros, dessas proteínas, dessas cadeias leves que inadvertidamente são produzidas e são filtradas, que passam por um processo inflamatório dentro dos túbulos, que a gente pode diferenciar com PAS positivo ou não. Também o mieloma pode dar uma lesão túbulo intersticial crônica, uma nefrite crônica, pode promover uma lesão renal aguda. O paciente pode estar desidratada, pode ter tido uma exposição anti-inflamatória devido ao uso de anti-inflamatórios como analgésicos, né? O contraste, a hiperuricemia, a hipercalcemia. Então, todos esses eventos podem desencadear lesão renal aguda no paciente portador de doença linfoproliferativa.
e o clássico rim do mieloma, onde tem essa deposição dentro dos túbulos. E também o mieloma pode evoluir como uma doença algumas vezes arrastada, também pode evoluir com deposição, pode dar positividade para o vermelho do Congo, com deposição de material amiloide e dar a clássica amiloidose secundária ao mieloma. Então, esses são os diversos tipos de lesões que podem acontecer no contexto do paciente com doença linfoproliferativa. Como explicar o consumo de complemento? Na minha opinião, existe. O PEANCA, questionável. As lesões cutâneas, seria uma pista útil para a gente. Volto a falar, uma biópsia de PL poderia ser interessante. Aqui eu coloquei um exemplo, assim, seguramente, não sei se é parecida, vocês escreveram, o Antônio Silva escreveu, com lesões petequiais, aqui já são mais equimoses, mas a biópsia desse paciente mostrou a deposição de microtrombos, levando a um processo inflamatório vascular. Isso também pode acontecer nos rins. Dando continuidade, consumo de complemento e lesão renal. Será que estamos diante de um quadro, uma associação com uma glomerulonefrite membrano-proliferativa? Esse tipo de lesão glomerular, esse tipo de patologia, consome bastante complemento. Dando continuidade, será que estamos diante de um quadro de crioglobulina? Essas proteínas plasmáticas que se precipitam abaixo da temperatura, abaixo de 37 graus, pode ser denominadas crioglobulinas, ou então um outro tipo, quando é do plasma, o criofibrinogenio. Volto a insistir, talvez a biópsia de pele fosse ser bastante, daria uma pista importante para a gente. Aqui a gente vê uma lesão com padrão nodular, que é típica da membrana proliferativa, e o padrão da imunofluorescência. Então, diante desse quadro, dessas pistas, desse caso clínico, eu lanço mão de algumas hipóteses. Essas que eu grifei são as que mais aproximam do detalhamento de nossa discursiva. Mas a gente sempre coloca 5, igual a SBM, o site também coloca 5, então a gente põe outros menos prováveis. Então eu pensaria, será que estamos diante de um quadro de uma microangiopatia trombótica secundária à crioglobulina? Ou uma membrana proliferativa, onde houve o consumo de complemento associado à lesão de pele? Menos frequentemente, se eu valorizar esse PEANCA, será que estamos diante de uma poligeite microscópica, uma crescente falso imune, rim do mieloma, menos característico, ou as outras entidades que possam evoluir com lesão renal aguda, ou até a própria hiperviscosidade, ela não tem sintomatologia clínica de hiperviscosidade, sinais neurológicos, assim, mais gritantes de hiperviscosidade. Então, com relação a essa primeira, eu já disse para vocês, as proteínas ou imunoglobulinas associadas ao complemento, essa associação imunoglobulina mais o complemento, elas podem se precipitar. Aqui é o mesmo desenho daquela imunoglobulina mais o complemento, elas podem se precipitar. Isso já foi descrito em soros há bastante tempo, já desde a metade do século passado, já foi descrito estudos de casos de púrpuras associados com proteínas que se precipitavam ao frio, já em 1947, aqui o desenho, com essa intensa precipitação. Se pensando na crioglobulina, como disse para vocês, nós podemos estar diante de quadros trombóticos, com microtrombos dentro do vaso renal. Esses microtrombos, nós poderíamos pensar nessa possibilidade se tivéssemos assim, sinais laboratoriais de lesões enzimáticas, ou seja, de uma hemólise intravascular, que poderia dar esse padrão para a gente com microtrombos dentro das alças capulares. A membrana proliferativa. Essa glomerulopatia, ela pode estar associada à crioglobulina do tipo 1, onde tem uma presença de uma imunoglobulina monoclonal, IgG ou IgM, e o diagnóstico hematológico deve sim, quando inclui principalmente a IgM, deve incluir a possibilidade dessa macroglobulinemia de Waldenström. Ou então, no caso nosso, poderíamos até pensar assim, mais sugestivo de que seja um caso de mieloma múltiplo. Essa vasculite secundária, essa crioglobulina, pode ser por deposição de microtrombos ou secundária à hiperviscosidade. Aqui não, isso aqui é um padrão nodular, que a gente encontra em outras patologias também. O rim do mieloma, menos característico desse caso clínico, pela evolução, o rim do mieloma, que seria uma evolução mais insidiosa, mas um pouco mais arrastada. Aqui nós vemos a deposição desses restos
que obstruem os tubos, algumas vezes aparecem até fragmentados, mas que dá para diferenciar. No caso assim, menos corriqueiro, menos a se pensar nesse caso, o caso de amiloidose, que evolui habitualmente com quadros nefróticos, onde o paciente vai denunciar, vai ficar hipoglicêmico, todo aquele quadro clínico laboratorial já conhecido. Aqui o vermelho pombo, bonito, mostrando para a gente que se trata de um depósito amiloide. E por fim, a lesão renal aguda, que sempre a gente tem que ficar atento também, aguardar um pouco para poder ver a evolução do caso, para saber se está indo dentro de uma evolução esperada, de um quadro agudo ou não. Esse paciente já teve inicialmente oligúria, depois evoluiu com anúria. O quadro de oligúria é mais fácil de pensar nas glomerulopatias. O quadro de anúria, propriamente dito, com aquela mensuração de menos 100 ml a 24 horas, a gente pensaria mais em quadros obstrutivos que foram descartados, ou de quadros vasculares. Um paciente que evolui com quadro de anúria, que não seja pós-renal, a gente deve pensar sempre também na possibilidade de uma lesão vascular. Pensar em 2 rins, lesão vascular bilateral, muito pouco isso, a tomografia, ela poderia dar uma ideia para a gente se esse paciente estaria evoluindo com infarto padrão hemorrágico ou não. Aqui só para esclarecer, para ilustrar, casos de lesão renal aguda, secundária à hipercalcemia, que pode levar a um quadro de vasoconstrição, talvez seja por aí o elo entre hipercalcemia e lesão renal aguda, e outras causas de NTA, hiperglicemia, que mostra isso. É uma área sem aquela linearidade das células, e aqui já começando um processo mitótico, vou falar só isso, me chuta mostrando. Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Stanley e eu vou apresentar um caso que não foi examinado por mim, as imagens e o laudo foram enviados. O laudo é da professora Marlene, né? Então, a primeira imagem que eu recebi, tratando da microscopia de luz, é possível observar aqui um glomero, né? As alças capilares um pouco mais retraídas e logo na porção extracapilar, no espaço fundival, uma proliferação celular. Aqui também outra alça capilar e essa proliferação celular. Novamente, um glomero com essa extensão, contendo mais do que uma camada de célula epitelial, com porção localizada no espaço de Bowman, caracterizando crescentes. Outro crescente aqui, esse glomero com as alças, com pontos de ruptura e focos de hemorragia também. Aqui só mais para caracterizar a porção intersticial, mostrando hemorragias múltiplas. Outras imagens. Aqui já a coloração de tricrômio, mostrando outro glomero crescente. Só para poder ter uma ideia, tinha dessa biópsia, a microscopia de luz tinha 8 glomeros, sendo que desses 3 estavam esclerosados, os outros 5 apresentavam crescentes nele. Outra imagem também, sedida, com esses crescentes celulares, predominantemente, no intertício, com frequentes pontos de hemorragia. Aqui, para poder visualizar esse vaso arterial espessado, mas aqui não é possível observar nenhum ponto de agressão desse único vaso que tinha. Ela fala no laudo dela que contém apenas esse vaso, não contém nenhum outro de maior calibre. Mas, tá na próxima, pode falar, só mais um crescente. Mas, antes de se fazer a microscopia de fluorescência, foi incorporada uma lâmina de HE, não é o ideal, não é a melhor lâmina para poder se analisar, mas era possível observar a parede de um vaso com essa necrose fibrinoide. Então, aqui seria a porção da parede vascular com essa necrose fibrinoide. A imagem não fica muito boa, porque é um exame de congelação que se faz, então a coloração não fica ideal para ser analisada. A microscopia de fluorescência mostrou um padrão irregular de deposição. Ela só mandou uma imagem de C3 IgM,
nos glomérulos, nas ossos capilares, e na parede vascular, C3 e IgM, principalmente. Os outros, IgA negativo nos glomérulos, positivo nos cilindros, né? IgG negativo completamente, IgM já comentei com vocês, positivo em alguns cilindros, C1Q fraco em parede vascular, C3 positivo em glomérulo, né? E parede vascular. Outra possibilidade que foi até levantada no mesmo capa, negativo nos glomérulos, positivos em cilindros, assim como o lambda também. E o fibrinogênio foi negativo nos glomérulos e positivo em parede vascular. Então, mediante esse quadro de glomérulos com crescentes, 3 possibilidades são levantadas, né? E, mediante também esse quadro observado, um glomerulonefrite crescente, que é do tipo 3 ao segundo, né? Seria a mais provável, contando com 6 desses 3 glômerulos esclerosados, e os demais restantes, né, apresentavam crescentes com repercussões túbulos intersticiais discretas a moderada, espessamento fibroelástico intimal, isso aqui só no HE, aquele corte que eu mostrei para vocês foi feito de congelação, e a observação pela gluconolauto, que esse quadro morfológico levanta as possibilidades, né, de coringite microscópica, granulomatose de verme, Churg-Strauss, e aqui a pesquisa de Ankalen poderia ser útil no diagnóstico. Não sei se ela contava com aquele informe clínico que já era positivo. Não é isso. Bom, então eu vou passar para vocês o tratamento que foi feito com a paciente intra-hospitalar e a evolução dela depois da aula. A gente iniciou, então, depois de descartadas o foco infeccioso, e no dia que foi feita a biópsia, a pós-terapia com metilprednisolona, após o uso de albendazol, por 3 dias consecutivos, no dia 6, 7 e 8 de julho, e iniciamos também a pós-terapia com ciclofosfamida venoso. A primeira dose foi no dia 12 de julho, e a proposta seria cursos mensais, proposta de 6 meses. E depois dos 3 dias da metilprednisolona, a gente manteve com prednisona oral 60 mg. E ela foi embora com essa dosagem de corticoide. Ela recebeu alta no dia 16 de julho, e 10 dias depois ela reinternou com um quadro de vômitos e diarreia. A gente pesquisou, a propedêutica do exame de fezes toda negativa, e a endoscopia mostrou uma candida esofagiana, que foi tratada com fluconazol e com melhora. Então ela completou 6 pus com a ciclofosfamida. A dose da prednisona foi reduzindo paulatinamente, e atualmente ela se encontra em esquema crônico de hemodiálise, sem novas internações. Foi isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade à comissão organizadora e principalmente ao Dr. Eduardo, meu professor, e parabenizar os apresentadores, Dr. Francisco e o Obrigado. Agradecer também, só salientando que esses casos que se apresentam assim, talvez um pouco tardiamente, né? E com uma insuficiência renal já terminal, né? Uma paciente idosa, que provavelmente deveria ter um cometimento renal pela própria idade, com o grau que foi afetado, a recuperação realmente é muito difícil. Né? O percentual de recuperação desses casos, sem colocar-se o problema da idade, em torno de 30% a 40%. Então, não foi muito surpresa o fato dela não ter respondido a esse tipo de tratamento. Né? Eu queria mais uma vez agradecer os que discutiram, o Dr. Lelo aí pela instrutiva discussão, entendendo muito a sua discussão. Agradecer também o convite. Realmente o caso, assim, como eu
falei no início, o diagnóstico, sabia que ia errar, né? Então, por isso que eu já falei assim, o diagnóstico é o que menos interessa. Isso já estava pronto na minha apresentação, mas com relação à conduta terapêutica, as pacientes eram mais celulares, né? Você enfatizou na estágio. Realmente a gente vê muito reticente em induzir imunossupressão em pacientes nessa faixa etária. Tanto é que começou a indução e já manifestaram várias infecções oportunistas, esofagite cândida, mas vale a pena no contexto, se for uma paciente rígida, se não tiver um aspecto biológico defasado. Assim, eu só fiquei curioso com relação a se foi excluída a possibilidade de gamopatia monoclonal ou não. Se repetir, eletroforese. Pois é, porque foram 2 métodos, não só eletroforese, como também imunofixação, que é muito mais sensível. Eu gostaria assim, de enfatizar a necessidade da gente, em pacientes idosos, e também levando em consideração o nosso o intuito do nosso evento, Pensar Mineiro, realmente pistas clínicas devem vir antes da biópsia, porque poderiam ajudar bastante a gente nesse caso também. De novo, muito obrigado pelo convite. Doutor Lelo, muito obrigado. Quero agradecer aí a todos. Hoje eu vou pedir ao Stalin que fale um pouquinho aqui sobre o serviço que ele está montando aqui em Belo Horizonte, que é muito importante para nós todos. Mas antes disso eu queria dizer sobre o probleminha operacional no hotel hoje, então nós não vamos poder ter o nosso costumeiro almoço. Retomaremos dia 24, se Deus quiser, em grande estilo. Outra coisa também, eu quero agradecer a todos, os que apresentaram, agradecer também ao Lelo pela brilhante revisão que ele fez para a gente, né? Principalmente ali das questões de patologia clínica, foram muito importantes, um conhecimento enorme, deu trabalho que deu para estudar isso, que não foi brinquedo, a exposição e a dissecção que ele fez ali do quadro de patologia clínica desse paciente. Realmente não é importante a pessoa acertar isso, que não é um jogo de Silvio Santos, né? O importante aqui é a gente rever conhecimento, estudar, rever o que está envolvido nessas patologias clínicas dos nossos doentes renais. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Meu gentil professor Eduardo Silveira, que eu não canso de agradecer por tudo que ele me ajudou aí na Sociedade Mineira nos momentos muito importantes. E ao Stalin, mais uma vez, a gente espera contar com você aqui, com certeza. Já estou te convidando para a próxima, que vai ser o Sérgio Ayrton vai apresentar. Ele quer que você esteja conosco. E ao Francisco Melo, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado, meus parabéns, fiquem encantados. Obrigado, gente, pela oportunidade. Eu gostei muito de participar aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho do serviço novo que estou montando aqui. Há mais ou menos um mês eu comecei a fazer o serviço de nefropatologia, o exame da óptica e da fluorescência renal, num laboratório aqui próximo, na Rua do Isotônico, chama SEAP, o nome do laboratório. E eu conto com vocês para poder ajudar a gente ter cada vez um fluxo melhor, maior, para assim também eu poder ter disponível de fazer a eletrônica, porque além da microscopia de luz e fluorescência, eu já conto já com o serviço que eu terei disponível para poder fazer a eletrônica, mas para isso tornar-se viável mesmo, eu preciso de um fluxo mais regular, né, maior, para poder viabilizar os kits mesmo, para poder montar esse serviço de microscopia eletrônica. Você tem o e-mail lá no laboratório? Eu tinha trazido aqui no pendrive, então posso mandar por e-mail para todo mundo, ou então mandar... Você passa para a SULT e a gente dispara. Então fica melhor assim. Eu envio a todos. Convênios? Todos os convênios está sendo atendido. A gente já montou um convênio com o hospital particulares assim, né? Foi montado convênio com o Hospital Santa Rita, Evangelho, o São José a gente está em andamento para poder receber os exames de lá.
recebendo atualmente. Então, tentando atender a tudo. Inclusive o SUS mesmo, a gente está tentando viabilizar o SUS aqui. O laboratório já é credenciado para receber exame do SUS, é difícil receber esse credenciamento, ele já é autorizado, acho que são 3 ou 4 laboratórios aqui particulares que têm esse credenciamento. Então, assim, espero poder atender a todos e a gente poder conseguir construir isso. Oi? O do Zotone 515, eu chamo o laboratório, chama CEAP. O professor que é o chefe do laboratório é o Moisés Salgado Pedrosa, ele é professor de ciências médicas também, ele é membro do corpo clínico do HC, então, nesse laboratório fazendo exame. A gente disponibiliza o e-mail de Michel lá, a princípio a gente não sabe para quem enviar, né? Então a gente tem o material lá, então você pode pegar e guardar, mais, pegar vários tubos, pega lá uns 10 kits, né? E toda vez que precisar, aí já tem arquivado, guardado. Sim, também. A gente vê. Pode ser talvez. Vai a reunião do ICEM. Vai ser em novembro. É novembro. A primeira semana de novembro tem uma reunião lá, mas acho que até mesmo contar. Nós já vamos começar agora com essa mala aí do consulto. Não, para vocês aí fica mais fácil. Tá bom? Fechou. Obrigado, gente. Não, só isso aí. Agradecer mais uma vez todo mundo e convocar o pessoal para dia 24 de setembro, né? 3 dias depois da primavera, né? Nós estamos aqui juntos. Muito obrigado.